Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre a teoria das três ondas da crise, do caos à saída. E para bater esse papo com a gente está conosco o Márcio Graf Welter. Eu já vou apresentar ele a vocês, mas antes disso eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. Segundo, acessar anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e o Márcio é CEO e fundador da Lumen Treinamentos. Márcio, muito bem-vindo ao podcast Anefac, prazer em receber você aqui. Muito obrigado, Emerson, aí, pela grande oportunidade de estar conversando, tendo esse bate-papo aí com você, aí, com os telespectadores aí da Anefac, né? E é um prazer compartilhar conhecimento aí nesse momento tão difícil e tão oportuno também. Legal. Márcio, o que é a teoria das três ondas da crise, do caos à saída? Como isso foi formulado? Como é que você explica isso para a gente? Emerson, o que aconteceu foi, eu acompanho 37 países e a gente tem reuniões a cada semana com esses países, de empresas que a gente representa aqui no Brasil. Uma delas é um instituto que mais entende mindset, que é de Armadillo Institute. Outra empresa é Partners and Leadership, que é de Accountability. E nessas calls, eu vi essa onda vindo da China até o Brasil, né, especialmente de China, depois foi para a Europa, foi passando para a Europa, e quando começou a chegar aqui, primeiro a gente não queria que chegasse, mas chegou. E quando chegou, a gente caiu na dura realidade de dizer assim, e agora? Então, a primeira reação foi, vamos todos para home office. Então, vamos todos para home office. Aí, eu falei assim, beleza, a gente tinha um planejamento, será que esse planejamento anual ele continua o mesmo? Como é que vai ser a questão da gestão de pessoas nesse momento? E aí, eu vendo essas mudanças, eu vendo essas mudanças aí nos países, eu falei, como é que eu consigo expressar isso de uma maneira simples e clara para dentro da organização e para fora da organização? Porque as pessoas, especialmente de vendas, chegavam para mim e falavam assim, Márcio, e agora, o que a gente faz? A gente sai vender ou a gente não vende? A gente espera? A gente não espera? Vai ter redução de salário? Não vai? Como é que vai ficar tudo isso? Especialmente o nosso mercado de treinamentos, que ele parou. Ele era presencial. E aí, eu um dia parei e pensei, falei, puxa vida, como é que eu trago essa clareza? E aí eu criei o conceito das três ondas da crise para trazer essa clareza interna e para trazer clareza para o mercado também. Então, a primeira onda, como você bem falou, é o caos e a incerteza. A segunda onda é a adaptação ao novo contexto. E a terceira onda é a saída da crise. Uma das coisas bem interessantes dentro da teoria das três ondas existe temporalidade? Sim e não. É meio esquisito falar isso, mas é sim e não. Primeiro, sim, porque ele tem um contexto. Então, e o não vai estar conectado a esse contexto. Então, tem uma questão do contexto que eu vivo atualmente, aí sim você vai ter uma temporalidade. Agora, se a gente falar em relação às três ondas, se existe uma temporalidade exata, não. Existe uma temporalidade em relação ao contexto que a empresa está inserida, que o indivíduo está inserido, que o país está inserido. Então, se a gente analisar, a primeira onda, o contexto temos muita incerteza, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que vai acontecer e não vai. A segunda onda, o contexto entendemos que é isso mesmo, e aí vem a adaptação. Não é o conformismo, é a adaptação. Então eu olho para aquilo e falo assim, nós somos seres adaptáveis, me adaptei, eu sei que tem que ficar mais tempo em home office, a conexão está melhor, eu troco a internet, fica melhorzinha, e aí eu começo a me adequar.
E em casa também com as crianças, né? E que quem tem filhos começa a ver o quê? Ah, a escola tem o homeschooling agora, então a gente começa a se adaptar. E depois tem a saída da crise. E a saída da crise, o que vai acontecer? Vai ter muita gente alguns negócios que fecharam, algumas pessoas que perderam o emprego, outras pessoas que perderam entes queridos, ou seja, está todo mundo precisando de ajuda. Agora, cada uma dessas ondas, ela tem um comportamento que é necessário. E quem consegue sair mais rápido das três ondas, né, a partir da primeira para a terceira, é quem consegue ser ágil. Se a gente pegar as três ondas e ver elas, a primeira, a segunda e terceira onda, se eu realmente quero sair dessas ondas, eu preciso entender o contexto o mais rapidamente possível para conseguir sair o mais rápido das três ondas. Um exemplo é o iFood. E dentro dessas três ondas, existem comportamentos que a gente precisa adquirir. Na primeira onda do caos e incerteza, a gente precisa ter uma coisa: desapego ao passado. Então, se desapegar daquele mundo velho, tá? E adquirir novos comportamentos para que eles virem hábitos. E nós temos adquirido. É uma questão do home office. Quem diria que a gente ficaria e gostaria até de trabalhar em home office? Na segunda onda, a gente tem um comportamento que é viver o presente, mas tomando decisões com sabedoria. Então, eu vivo o presente, eu me adaptei e eu vivo o presente que eu tenho em casa, com os meus familiares, respiro mais, contemplo mais, mas ao mesmo tempo eu preciso tomar decisões importantes. E aí eu preciso buscar onde o conhecimento para tomar essas decisões. Eu preciso buscar o conhecimento para tomada de decisão no coletivo, porque a gente não tem analogia ao passado. Eu não posso pegar, olhar para aquele cenário e dizer, olha, 10 anos atrás aconteceu isso e isso, e a gente vai fazer A, B e C e vai dar certo. Nesse momento não existe essa analogia. Só que a gente precisa ser o mais rápido possível dessa onda. E aí eu preciso conversar com diversas pessoas. Eu até até participei de uma matéria no Valor Econômico e falando disso. Falei assim, nós, especialmente os executivos, irão sair dessa pandemia muito mais colaborativos. Muito mais colaborativos. Você pode ver hoje Tim, Oi, Vivo se unindo para combater algumas coisas em relação à pandemia. Apple e Google. Então, nós como executivos, como equipes, como departamentos, a gente vai ser muito mais unido e colaborativo, porque a sabedoria está no coletivo e não no indivíduo, porque a gente não tem analogia ao passado. Então, eu tenho participado de diversos grupos de presidentes, diversos grupos de diretores de RH, eu tenho participado de diversos grupos de pais e alunos, eu tenho participado de diversas o próprio congresso da NEFAC, que foi semana passada, né? É um momento de conexão para trazer conhecimento para melhor tomada de decisão. E é isso que a gente precisa fazer. Mais e mais nessa segunda onda. Aí vem a terceira onda. A terceira onda é a saída da crise. Quem vai se dar bem nessa terceira onda é quem é capaz de resolver o problema do outro, ser um resolvedor do problema do outro. Agora, quando a gente planeja essa terceira onda, na segunda onda. Então, na segunda onda, você busca conhecimento para melhor tomar decisão e planeja a terceira onda. A gente pode ver algumas empresas, tipo o iFood. O iFood entrou no caos, se adaptou, viu oportunidades e saiu lá na frente. E essa é a questão, quão rápido eu consigo sair dessas três ondas? Porque chorar não adianta, assim, a gente vai chegar lá na terceira onda. Então, vamos pegar e vamos ver qual é a melhor maneira. E tem uma outra coisa aqui, que eu preciso pensar na cadeia como um todo.
Porque não adianta eu ter minha empresa sustentável, sendo que depois, quando voltar tudo isso, quem fornecia meus produtos ou quem levava meus produtos para o consumidor final não existe mais. E daí a gente vai ter um outro problema. Tá? Enfim, essa é um pouquinho da teoria das três ondas, de uma maneira bem sintética. Tá? E é importante, nesse momento, a gente fazer uma coisa, criar consciência do momento onde nós estamos, independente do contexto. E se planejar de acordo com um oceano azul que a gente vê lá na frente. Se a gente não visualiza as coisas lá na frente, a gente vai se frustrar, porque tem tanta coisa acontecendo, seja no cenário político, seja nas notícias, seja com o próprio Covid, que a gente pode dizer assim, nossa, esse negócio aqui é sem fim. E a gente precisa visualizar o futuro, vivendo o presente. Mas visualiza o futuro e ache oportunidades lá e viva o presente de acordo com o que você quer viver. Sim, é um pouco de aprender a lidar com a ambiguidade, né? Você degustar o presente, mas se preparar sempre para o futuro. Ô, Márcio, você estava falando aí, me veio na cabeça aqui a ideia do Edgar Morin, quando ele fala do pensamento complexo, que ele fala que o grupo é mais forte que o indivíduo, mas ao mesmo tempo é mais fraco, porque ele castra um pouco da criatividade do indivíduo, né? Ou seja, o pensamento complexo ele é tudo ao mesmo tempo agora, né? Essa coisa de você lidar com essa ambiguidade, de claro que o indivíduo tem a sua criatividade, mas na força coletiva é mais forte, mas ao mesmo tempo que para viver no coletivo você precisa abrir mão de algumas coisas, você também enfraquece o indivíduo, né? E você falou que nós vamos sair mais colaborativos dessa nova crise. Ser colaborativo, lidar com o contexto, né? Não se vitimar, foi uma palavra que você usou. Ou seja, isso tem muito do pensamento complexo, né? De aprender a lidar com a ambiguidade, né? Exato, e assim, o que você falou em relação ao coletivo, o poder do coletivo é muito mais forte do que o poder do indivíduo, mas quando eu trabalho no coletivo, eu perco parte da minha credibilidade como indivíduo. Assim, eu sei que é um grande pensador, né, mas eu discordo disso. Eu discordo e realmente eu tenho um livro que eu assim, super recomendo ler, que é esse livro aqui, chama Mudança de Mindset. É um livro sensacional. E dentro desse livro ele fala uma questão de assim, no coletivo nós somos muito mais fortes. E para nós sermos mais fortes, nós precisamos fazer uma coisa, encontrar o objetivo comum, o nosso propósito. E essa é a grande questão. Então, se eu pego e se eu consigo descobrir qual é o propósito comum de nós estarmos juntos e nós temos um alinhamento de propósito comum, fica muito mais eu, eu diria assim que o poder do grupo ele fica muito mais forte e a pessoa que está como inovador, idealizador, enfim, do grupo, ele se torna uma referência para o grupo. E essa é uma das coisas que a gente precisa fazer esse momento, e eu acho que é isso que vai direcionar mais a gente, porque isso vai gerar uma empatia muito maior, porque nós somos seres relacionais, tá? Que é, quando eu estou num grupo, para que eu estou num grupo? Eu estou somente porque eu quero sugar, vamos dizer, que eu quero buscar o conhecimento, ou eu também quero agregar ao grupo o conhecimento. E aí, todos esses grupos, ao meu ver, qual é o objetivo comum do grupo? Porque quando eu vejo o objetivo comum do grupo, o propósito do grupo, fica muito mais fácil eu agregar conhecimento para o grupo ou não. E, ao mesmo tempo, pegar conhecimento. Não é estar no grupo simplesmente por estar no grupo. E não é ser o líder do grupo simplesmente porque eu tenho que ser o líder. Mas eu quero estar conectado com esse propósito aí. E eu trago mais uma coisa, né, em relação a isso. A gente não fala só da alta liderança, a gente fala das lideranças dos departamentos, por exemplo, ou das áreas da empresa.
Então, eu tenho a área de finanças, com a área de crédito, com a área de vendas, que a gente está vendo que estão começando a se conversar. E quanto mais eu converso com essas pessoas, mais conhecimento para tomar decisão eu tenho nesse momento. E aí sim, né? Depois dessa pandemia, será que a gente vai voltar àquele antigo, ou a gente vai ter um novo normal, onde as pessoas vão se conversar mais, onde as pessoas vão colaborar mais, onde elas vão trazer outras ideias? Eu acredito muito que vai ter um novo normal aí, onde as pessoas realmente querem colaborar mais. Uma das outras coisas, essa questão do líder autocrata, né, ou do líder que manda fazer e as pessoas fazem, ele no trabalho virtual ele tem mudado bastante. Então não tem o controle de muitas coisas. Isso também muda a forma de fazer gestão. E quando a gente sair disso daí, eu acho que a gente vai ser muito menos controlador e mais colaborador. Um foco mais no resultado final, né, do que no meio como a pessoa produz a sua atividade, né? Se há esse alinhamento de propósito. Ô Márcio, você também tem um conceito aqui que me contaram, que é de mindsetividade. O que é este conceito de mindsetividade? Perfeito. O conceito de mindsettividade é uma metodologia de produtividade e efetividade. O que é essa metodologia? Essa metodologia ela traz mindset, produtividade e efetividade na mesma palavra. Então é uma nova palavra, tá, que eu criei, chamada mindsetividade, e ela tem muito a ver. Por quê? Na crise de 2008, a gente falou muito sobre produtividade. A gente está no mundo onde a produtividade é bem vista. Gente, se a gente, né, Emerson? Se a gente colocar isso na equação, no dia a dia, o que vai acontecer? A gente está sendo produtivo a todo momento. Porque produtividade é fazer. Só que eu estou sendo efetivo com a produtividade que eu tenho, com o meu fazer? Muitas vezes não. E essa é uma das questões que o método mais atividade traz no nosso dia a dia, que é qual o seu mindset? Ele é produtivo e efetivo, ou ele é simplesmente produtivo e você sai fazendo um montão de coisas sem analisar o impacto que isso tem na sua vida e nos outros, tá? Qual o impacto que isso tem na minha vida e nos outros? E nós precisamos, não é que precisamos, acho que ninguém precisa, tá? A gente precisa criar consciência do momento que nós tomamos mais a decisão, que nós tomamos a decisão. Porque algumas vezes nós tomamos uma decisão com impulso. E quando nós tomamos uma decisão com impulso, normalmente essa decisão ela é reativa. E o que dentro de uma atividade a gente quer criar são pessoas mais produtivas e mais efetivas, ou seja, que geram impacto onde for, especialmente em si mesmos e nos outros, da melhor maneira possível. Legal. Márcio, a gente sempre tem uma certa limitação de tempo aqui no nosso podcast, né? A gente tenta fazer um pouco mais compacto para também ganhar um pouco de dinâmica, né? Eu sei que você tem bastante conteúdo nessa área de gestão de pessoas, liderança, enfim. E eu sempre tenho pedido para as pessoas que participam aqui, ao final, né, antes de dar o seu tchau, colocar algumas coisas que você enxerga como pontos positivos de aprendizagem, ou pontos que sejam importantes as pessoas colocarem o seu olhar, para não entrar numa linha, né, de declínio dos seus pensamentos, das suas ações, para que a gente consiga ter energia para a superação desta crise. Você falou aí da teoria das 3 ondas, né, que é bem interessante, mas que mais, né? Assim, que mais a gente poderia dizer para quem está ouvindo aqui, para que a pessoa não desista, né, dos seus objetivos, conclua seus projetos e colabore, né, com o coletivo para que a gente, todos nós saiamos disso o mais rápido possível e voltamos a ter produtividade efetiva nas nossas vidas e nos nossos trabalhos, né?
A primeira coisa, Emerson, é ouvir mais. Então, eu estava dando uma palestra é, de mudança de mindset, que é um conceito que a gente tem também dentro da Lumen Treinamentos, e uma pessoa falou assim, olha, o workshop me ajudou a ouvir mais e a me ouvir mais. Interessante isso. Então, ouvir mais é prestar atenção no outro. E me ouvir mais é criar consciência de onde eu estou, para onde eu vou. Essa é a primeira dica que eu daria. A segunda é você não sabe tudo. E quando você, nesse momento, e quando você pensar que sabe tudo, checa com alguma pessoa. Usa algum mentor. Porque possivelmente possivelmente sua decisão pode estar sendo por impulso e não embasado realmente em evidências. Então, tome esse cuidado. Você não sabe, quer dizer assim, não é que tome o cuidado, você não sabe tudo. Então, busque a opinião de um outro e tome cuidado quando tomar a decisão para ver se ela é embasada. Uma outra questão é a questão do impacto da tomada de decisão. Então, toda decisão que você toma, ela tem um impacto positivo e negativo. Então, qual é o impacto dessa decisão? E algumas vezes, quando você vai tomar a decisão, pergunta para outra pessoa. Diz, olha, eu estou pensando em fazer isso. Qual será o impacto disso? Ah, será isso e isso. Eu acho que nós precisamos falar mais, perguntar mais. Qual é o impacto? Qual é o impacto? A decisão é sua, só que perguntar qual é o impacto, ela é muito importante. E por último, seja a solução do problema, não seja o problema. Quando nós somos a solução do problema, a gente quer resolver o problema. Agora, quando nós vemos tudo como um problema, a gente gera mais problema. Então, veja as coisas com olhar de solução, não olhar de problemas. E aí sim a gente vai conseguir ter uma organização mais ágil e conseguir passar mais rapidamente por essas 3 ondas aí. Legal. Tá aí, então, as dicas do Márcio Graff Velter, que é CEO e fundador da Lumen Treinamentos, falando sobre a teoria das 3 ondas da crise, né, do caos à saída, e também sobre mindsetividade. Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Momento da NEFAC. Foi um prazer bater esse papo com você. O prazer é todo meu e um grande abraço aí para vocês. Legal. Bom, você certamente gostou dessa nossa conversa. Saiba que aqui no podcast Momento NEFAC tem vários outros episódios que você pode assistir. Para isso, basta você acessar a NEFAC nas redes sociais. Estamos presentes no LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube. E também acessar anefac.org, que é o nosso site, conhecer a nossa grade de eventos. Conhecer também o Educa ANEFAC, está cheio de conteúdo especial para você lá. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e volto contigo no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC. Até lá!